Você irá ouvir agora a mensagem de um propagador. E já. O propagador tem retratado aqui neste canal o início da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse relato estão em podcast que nós estamos publicando aqui neste canal. E eu venho aqui fazer esse registro, ajuntando esses podcasts, ajuntando o conteúdo daquilo que nós estamos falando nesses podcasts e comentando e fazendo propaganda, claro, sobre o nascimento da Igreja de Jesus, em que circunstâncias foram e qual a aplicação disso para as nossas vidas. E a gente convida você que está me assistindo a refletir comigo sobre os eventos que se sucederam no livro de João, no capítulo 1, no versículo 19, onde Jesus, ao constatar que estava sendo seguido por André e um terceiro discípulo, ele pegou e disse: vinde e conheçam a minha casa, conheçam aonde eu moro, conheçam, participem do nascimento do maior movimento que este mundo já viu, que é o afloramento da igreja. Sim, a igreja começou com 2 membros, André e um outro discípulo. André, e esse outro discípulo, eles estavam buscando a Deus. Eles estavam no caminho certo, porque eram discípulos de João Batista. Até que um dia João Batista, ele se defronta, ele vai caminhando e em sua jornada ele se encontra com o Cristo, Jesus. E ele diz uma coisa maravilhosa, diz assim que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando André ouviu aquelas palavras, imediatamente deixou de seguir a João Batista e passou a seguir a luz verdadeira, que era o Cristo Jesus. Juntamente com ele foi um outro, foram 2. A Bíblia não relata o nome do outro, mas eles foram atrás de Jesus e foram seguindo. Jesus caminhava, eles seguindo atrás, e Jesus vira para eles e pergunta: o que vocês estão buscando? O que buscais? E eles até, acho que acredito eu, que meio sem jeito, falaram: mestre, onde é que você mora? A resposta que eles deram, a resposta que André deu a Cristo, a sua indagação, já queimou várias etapas. Ele já cria que ele era independentemente do que ele escutou Jesus falando, apenas pelo testemunho de João Batista, ele já creu que ele era o Messias, que era o Rabi, que era o mestre, antes de Jesus falar. Ele já cria, porque ele não perguntou questões relativas a isso. Ele perguntou: onde é que você mora? O que André tinha no coração quando ele perguntou isso? Eu quero estar na morada de Deus. É uma pergunta que vale tanto para aquela época como vale para hoje, vale para agora, vale para este minuto que eu estou, este instante que eu estou fazendo essa gravação, esse instante que eu estou fazendo essa transmissão. A pergunta é a mesma. A indagação é a mesma. Senhor, onde é que o Senhor mora?
Qual de nós não quer saber onde fica a morada de Deus? Hoje, agora, nesse instante, aí você que me vê. E eu que estou falando. Eu quero. Imediatamente, eu quero saber onde é que Deus mora. Eu preciso saber onde Deus mora. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. É a luz que ilumina toda a terra. André tinha esse questionamento de si. E perguntou: Senhor, onde é que o senhor mora? E Jesus respondeu a eles: vinde ver. O que Jesus fez? Está queimada todas as etapas protocolares de quem você é, de quem te mandou aqui, o que você veio fazer, toda essa humanidade, tudo aquilo que o ser humano se acostumou a obstacularizar as coisas. Nós humanos somos especialistas nisso, né? Em ao começar alguma coisa, sempre alguma coisa que atrapalha, não sei o que. Jesus queimou todas essas etapas. Ele já sabia do seu curso, ele já sabia do seu caminho. E disse aos seus dois primeiros discípulos, um momento histórico, um momento ímpar. Eu gostaria, e nós temos esse poder multidimensional, meu caro amigo que me vê nessas ondas da internet, nós temos esse poder multidimensional de ir lá agora, nesse momento. Por quê? Porque Deus opera numa frequência Kairos e não numa frequência Cronos. O que é o Kairos? Kairos é a eternidade. Cronos é o nosso tempo linear, o nosso tempo, a nossa forma. Ou seja, para Deus não existe tempo. Para Deus não existe essas dimensões de tempo, espaço, matéria. Não existe. Não existe essas dimensões. Através da poderosa química da fé e da fé em Cristo, você pode imediatamente retornar ali e ver pela fé. André, que era irmão de Pedro, perguntando ao Cristo aonde ele mora, para ato contínuo ir atrás do mestre, do rabi, e começar com ele a igreja do Senhor. Jesus, depois disso, passou a ensinar-lhes. Acredito eu que de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária, de uma forma inimaginável. André estava lá ouvindo. Ele ouvia provavelmente sobre o princípio do mundo, a missão do Messias, o porquê das coisas, as grandes respostas que todos nós buscamos ao longo da vida, os grandes questionamentos. O André estava lá, ouvindo isso, logo no início da jornada da igreja. E o outro também, o outro discípulo. A Bíblia omite o nome do outro discípulo. E aqui eu abro uma vírgula e coloco a minha propugnação. Eu acho que a Bíblia omite esse nome porque espiritualmente simboliza eu e simboliza você. A igreja começou com o André, se você quiser e crer, o André e com você. E comigo. Sim, é uma verdade poderosa. Eu não tenho capacidade, nem cultura, nem talento, nem conhecimento para ficar divulgando proposições minhas, pessoais. Eu nem me apresentei meu nome
ao início desse vídeo, porque eu sou um propagador, eu sou uma pessoa que está disposta a fazer propaganda da verdade suprema. Então, eu diria que esse terceiro discípulo, esse segundo discípulo é você. E sou eu. E espiritualmente, sim, nós podemos nos colocarmos ali com o Senhor Jesus, vendo o nascimento da igreja. Vendo o nascimento da igreja dentro de nós. Dentro de você. Dentro de mim. Agora, nesse instante. Independentemente do contexto que você esteja vivendo. André ficou maravilhado com aquilo que ele estava escutando. Aquilo que ele estava escutando sobre as questões da vida, sobre as questões do mundo. Imediatamente, depois desses ensinamentos iniciais, ele foi chamar o irmão dele, Pedro. E ele diz para Pedro que uma coisa interessante: achamos o Messias. Achamos o Messias. André e Pedro já buscavam o Messias. Já buscavam Cristo e ele achou. Que privilégio extraordinário. Que privilégio maravilhoso eles terem achado o Messias. Está lá em no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 40. No versículo 40. Achamos o Messias. Pedro, naquele voluntarismo que todos se acostumaram, aquele pescador, aquele voluntarismo, todos foi correndo junto com o seu irmão para encontrar o Messias. E chegando lá, ele nem falou nada. Jesus, ele fala: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado de Cefas, que traduzido é Pedro, que traduzido é pedra. Ou seja, o tripé inicial da igreja estava formado: André, seu irmão Pedro, pedra, o terceiro discípulo, que é você e eu, dentro da explanação que eu estou fazendo aqui, e estava formada a igreja com esses três membros. Três na palavra de Deus significa movimento, movimentar-se. E Deus deixa muito claro isso, essa assinatura no mundo. Três são os astros que nos regulam: terra, lua e sol. Três é o número de pessoas que foram crucificadas lá no Calvário: Jesus e os dois ladrões. A química é regulada por três componentes: líquido, sólido e gasoso. A física é regulada por três componentes: espaço, tempo e matéria. E se você for aumentar essa lista, ela é infinita. Sempre será três. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E essa igreja formada, que eu estou relatando agora, com o número de 3 e a grande pedra angular, que é Cristo, uma vez formada, se pôs em movimento. Conquistaram mais 2 adeptos, Natanael e Filipe.
André e Filipe estavam se movimentando. Ato contínuo a formação da igreja, já começou a trabalhar, já começou a se formar, e agregaram-se à igreja mais 2, André e Filipe. E eles se foram, se começaram a movimentação. Foram parar em Caná, na Galileia. Foram parar em Caná, na Galileia. Para o evento que celebrou, era uma celebração comum, humana, mas havia um componente espiritual, que era o casamento, era a celebração do início, do start da igreja. No nível espiritual, claro, o casamento se dava num outro nível, físico, tradicional, social. As bodas de Caná. E começou ao terceiro. Ainda no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, diz que ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Eles foram a essa festa, fazer esta celebração, uma celebração de cunho social, mas que com alta significância no nível espiritual. A celebração do casamento, da ligação de Deus com o homem. Cristo e sua igreja, trabalhando juntos. E eles chegaram lá, na festa, tudo, tal, na festa de casamento, e das infinitas aplicações que cada gesto de Jesus, que cada gesto da igreja, cada movimentação que ele empreendeu tem para a sua vida, eu recorto o fato que quando ele chegou lá, praticamente a festa estava num caos. Por quê? A própria Maria, mãe natural de Jesus, chegou até ele, ou seja, já estava esperando, já estava combinado que ele iria para lá. Chegou para ele e diz: não, essa festa está tudo errado, está tudo estragado, acabou tudo, porque o vinho acabou. O vinho acabou. A resposta de Jesus pareceu até um pouco rude, mas ele estava falando em níveis espirituais e em níveis físicos. Ele falou: que tenho eu contigo, mulher? Eu não tenho. O que eu tenho é da celebração, da formação da minha igreja, algo importantíssimo, algo fundamental, algo que modifica o mundo, está acontecendo nesse exato momento. E está acontecendo nesse exato momento até na sua vida, se você crer. Ele pede para ela que... Ele falou: não é chegada a minha hora. Agora que está começando tudo. A festa não acabou coisa nenhuma. Tragam 6 talhas para mim. Tragam 6 talhas, 6 recipientes, 6 cumbucas, 6 baldes, 6 recipientes cheios de água. Eu vou abrir também um parênteses aqui para fazer um comentário rápido sobre a postura de Maria. Maria foi muito sábia, ela não se importou com ela operava na frequência de Deus. Ela não se importou com a aparente rispidez da resposta do seu filho: que tenho eu contigo? Não, ela já entendeu que algo ali maravilhoso estava acontecendo. E ela imediatamente falou para os outros
os operadores daquela festa dizendo: faz o que ele está mandando, faz o que ele está mandando. Então trouxeram as 6 águas, as 6 talhas d'água. Ele pediu para encher até a tampa de água e promove ali o seu primeiro milagre. Ele empreende a transformação da água para vinho. O primeiro milagre de Cristo. Com implicações físicas e com enormes implicações espirituais. Eu estou fazendo a propagação de todo esse cenário para você e para mim. Por quê? Porque eu quero a transformação da minha vida em água para a minha vida em vinho. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem. O Evangelho significa, traduzido, boas novas. Ao optar por andar com Cristo, você está fazendo essa opção. E está tomando ciência também de que aparentemente tudo começa em caos. Eu não estou aqui para iludir você com um discurso religioso, algum proselitismo de que ao você aceitar Jesus tudo vai ser maravilhoso, você entra num mar de rosa, tudo vai ser muito bom, as coisas magicamente vão acontecer com você. Não. Não. Você não vai ganhar uma casa nova, um terreno novo, um emprego novo, a sua... talvez tudo isso aconteça ao inverso. Quando você opta por seguir a Cristo, aparentemente as coisas começam o caos, começam mesmo água. Água. Mas você tem o vinho. Mas você sabe que há um registro sagrado. Você toma posse de uma escritura, de um documento de que em você, permanecendo na fé e fazendo aquilo que Ele orienta você a fazer, a sua água vai se transformar em vinho. Vai se transformar em vinho ao terceiro dia. Qual outra implicação que isso nos revela? Existe um bloco de tempo. Ao terceiro implica que é preciso se movimentar. Como justifiquei assim. Ao você optar por seguir Jesus, movimente-se em direção a Ele. Movimente-se em direção a Ele. Em seguida, existe um bloco de tempo com início, meio e fim. Esse bloco de tempo, na sua vida, na minha vida, eu não sei qual é. O que eu posso afirmar é que existe um tempo de que o caos ele tem um tempo do fim. Existe um tempo que ele se finda. Existe um tempo que a água, essa química da fé se transformando em vinho, traduzido para nós, aplicando para as nossas vidas, a nossa vida, há um período de tempo onde ela de água vai se transformando em vinho, se transformando em vinho.
A igreja do Senhor Jesus, embora seja importante a reunião das pessoas, como até o próprio texto registra, em sua essência básica, a igreja é você. E não é um conceito meu, não é uma interpretação minha. Está registrado no livro de João, no capítulo 1, no versículo 14. Que ele tabernaculou-se em nós. O termo, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou em nós. Mas é o Verbo que se fez carne e tabernaculou-se, ou seja, constituiu você numa unidade de igreja. João 1,14. 1,14. Você está fadado, se você crer realmente no Cristo, se você optar, decidir, como fez André, como fez Pedro, e aquele terceiro discípulo, que eu quero pela fé crer que é você que está me vendo, optar por seguir a Jesus, você vai desfrutar dessas bodas. Você já deve ter notado, você que está me vendo, que eu estou fazendo uma intersecção do que se passou para o momento atual, para agora, nesse instante. Eu estou fazendo uma intersecção, porque a Bíblia permite isso, e isso é uma das maravilhas de andar com o Cristo. A sobrenaturalidade de Deus permite você transpor todos esses obstáculos que você classifica como insuperáveis. Deus está dizendo a você que todos esses obstáculos serão rompidos. Tudo aquilo que impede da água virar vinho, todos os obstáculos que tentam impedir essa química serão diluídos, serão destruídos, serão desfeitos, para que você possa ter uma vida vinho. E o que é uma vida vinho? É uma vida onde o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, começa a se misturar com o seu. O ser humano é composto de 70% água. E o sangue de Jesus começa a entrar em você, você, transformando-te. Não sei se eu cometi um gafe gramatical, mas eu acredito que você tenha me entendido, que vai te transformando, que o sangue vai entrando, vai te transformando, você está apto, você venceu o primeiro passo, você descobriu a morada de Deus, você chegou lá, e nisso esses sinais principiam o seu casamento com aquele que venceu a morte, com aquele que vive e reina, com aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, com aquele que vai passar a ser o sangue, o teu sangue, misturado. Imagina que privilégio, meu caro espectador, de caminhar com aquele sangue bombando, o sangue de Deus bombando dentro de você. É por isso que esse milagre foi efetuado em um casamento. O simbolismo espiritual é esse. Nós desse canal fizemos alguns vídeos pequenos,
alguns pequenos, não, perdão, podcasts, são áudios pequenos, onde esses conceitos que eu estou aumentando mais nesse vídeo são falados. Eu quero convidar você a continuar no canal. Eu quero convidar você a continuar nessa jornada, escutando mais mensagens do propagador, escutando para sua edificação e minha edificação, para que a movimentação desse sangue no seu corpo produzam os efeitos necessários para a maior jornada que você pode empreender, a maior jornada possível que pode acontecer daqui para adiante. Eu agradeço a sua paciência por ter me ouvido e oro a Deus nesse momento pelo precioso sangue de Jesus, que essa semente floresça no seu interior. Até a próxima. Envie seu e-mail, torne-se também um propagador. Propagador@gmail.com